Boa noite para todos. Jesus me assista e que a Senhora das Rosas seja condescendente com a minha fala, de modo a que eu diga tudo o que é certo em relação a ela. Realmente, a assistência espiritual da nossa casa, ela é variada. São vários aqueles que ao longo destes 27 anos vêm contribuindo para que a nossa casa vá se ingrando, apresentando o Mestre Jesus como nosso conselheiro, nosso mestre e nosso guia. Mas dois desses elementos espirituais em particular, nós lhes devemos muito. Rainha Santa Isabel, a quem nós carinhosamente chamamos Senhora das Rosas, e o Espírito da Mariazinha, aquele que orienta o nosso trabalho social. A nossa casa começou no dia da Rainha Santa e não fizemos nada de propósito para isso. Tudo se conjugou para que nós nos sentássemos em reunião de oração nesse dia 4 de julho, lá de trás. E a partir daí, a casa nunca pode deixar de recordar carinhosamente o aniversário da morte da nossa querida benfeitora espiritual. Nós não temos de maneira nenhuma a pretensão de querermos a Rainha Santa como nossa mentora exclusiva, porque não é. Iremos ver no decorrer da palestra que quando ela se manifesta a Chico Xavier, ela afirma que é benfeitora de todas as obras de bem-fazer das terras peninsulares. Ora, as terras peninsulares, Península Ibérica. Logo, ela está assessorando o GEAC, como todas as casas de bem que estejam aqui neste cantinho da Europa, que é a Península Ibérica. Então, a nossa querida mentora, em 1927, 10 de julho, ela, quando Chico Xavier fazia as suas orações, no princípio da noite, ele reparou que o seu quarto se iluminava. As paredes refletiam luz de um lilás prateado. A dama iluminada, falou em castelhano, língua que Chico desconhecia, mas compreendeu perfeitamente tudo o que ela disse com naturalidade. E pausadamente ela disse-lhe: Francisco, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres nossos irmãos. E Chico, na sua singeleza, referiu: Senhora, sou pobre e nada tenho para dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu? E ela disse-lhe: Você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. E ele, coitado, aflito novamente: Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pães com os outros? E aquela senhora, tão iluminada, apenas lhe disse: chegará o tempo em que você disporá de recursos. 15 dias depois, aparece a Chico Xavier uma outra figura, também ela bem luminosa, e disse-lhe que em 1336 fora Fernão Mendes, e disse-lhe que ele tinha sido, no século XIV, um dos confessores da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão, que se fez esposa do rei de Portugal, Dom Dinis. Foi ela que o visitou há alguns dias, nas preces da noite, e prometeu-lhe assistência. Ela me recomenda dizer-lhe
que nunca lhe faltarão recursos para a distribuição de pães com os necessitados. Confiemos em Jesus e trabalhemos na sementeira do bem. E assim foi, como nós sabemos. Chico, a partir do donativo inicial, 4 pães que ele partiu ao meio, em 8, na sua primeira visita, àqueles que viviam debaixo de uma ponte, completamente esquecidos da sociedade. Foi aí que ele começou e nunca mais o pão faltou para que ele distribuísse. No século XIV, quando Isabel de Aragão viveu, havia 2 poderes instituídos. E falamos disso para percebermos um pouco da história da época e assim valorizarmos mais esta Santa Senhora. Era o poder secular, o da Igreja, do Papa, o poder religioso e o poder real, aquele que era atribuído aos reis, aos imperadores. Na altura, o poder religioso estava com o Papa Gregório X. E segundo a teoria do Vaticano, ele pegava nas palavras de Paulo de Tarso, que dizia: todo o poder vem de Deus. E com base nesta afirmativa, o Sumo Pontífice afirmava-se ser o vigário do Cristo na Terra. Logo, é ele que recebe a autoridade de Deus. Era assim que o Papa se sentia, o representante de Deus na Terra. Assim, reis e príncipes cristãos, no século XIV, estavam subordinados ao Papa. Ele podia dispor, eleger reis, inclusivamente arbitrar e aplicar penas. No caso concreto aqui, no nosso país, o poder real estava com Dom Afonso III e também depois com Dom Dinis. E eles compraram uma briga com a Santa Sé. Uma briga muito feia, como iremos ver. Porque o rei dizia o quê? O rei dizia que foi posto na sua função por Deus. Logo, era ele que, estando no lugar de Deus, tinha o poder sobre as criaturas. Ora, a Igreja queria um poder, os reis queriam outro. É assim que Dom Dinis recebe uma triste herança de seu pai, Dom Afonso III Bolonhês, porquanto ele também era conde de Bolonha. Porque, embora ele tendo jurado em Paris ser obediente e devoto à Igreja Romana, minha mãe, como deve ser um príncipe católico, embora ele tenha feito este juramento, cedo se esqueceu da jura e entrou em conflito com o papado. Para não morrer excomungado, quando moribundo, Dom Dinis prometeu cumprir as cláusulas impostas pela Santa Sé. Só que Dom Dinis adiou por 14 longos anos o cumprimento da sua palavra e, em Portugal, os sinos ficaram mudos, as igrejas fechadas. Durante 14 anos não houve missa em Portugal. Os templos não tinham cerimónias, não havia qualquer tipo de culto. Qual foi a estratégia adotada pelo rei Dom Dinis? A estratégia de se fortalecer. Fortalecer a nação portuguesa através de uma aliança de casamento. Casamento com alguém de um outro reino, também da Península Ibérica, poderoso, o Reino de Aragão. É assim que Dom Dinis vai ao encontro de Dona Isabel de Aragão. Um casamento-aliança. Claro que os motivos deste casamento, e muitos desta época da história, todos sabemos que estes enlaces reais não eram celebrados por amor, mas sim, e quase sempre, por motivos políticos. Claro que este não foi exceção. Os noivos nunca se tinham visto, nunca se tinham sequer falado. Prevalecia a necessidade de Portugal reforçar-se contra a Santa Sé e, ao mesmo tempo,
contrariar o desejo expansionista do reino de Castela, aqui mesmo pegado connosco. Porque a Península Ibérica estava dividida em vários reinos. O de Portugal, de Castela, com quem fazíamos praticamente toda a fronteira, o reino de Granada, ainda no poder dos mouros, o reino de Navarra, Aragão e o reino de Maiorca, das ilhas do Mediterrâneo. Santa Isabel nasceu em Saragossa, 1271. Procedeu-a a sua fama de que a infanta Dona Isabel, por suas muitas bondades e grande formosura, era nas cortes dos reis e príncipes muito louvada. E por isso se requeria deles grandes e muito altos casamentos. Sabemos pela história de que ela teve 4 pretendentes, tendo seu pai escolhido Dom Dinis porque já era rei. Os outros 3 pretendentes ainda eram só príncipes, viriam a ser reis ou não. Dom Dinis já era. Dona Isabel era filha de Dom Pedro III, rei de Aragão, e de Dona Constância, rainha da Sicília. E era sobrinha neta de uma outra grande alma, Santa Isabel, rainha da Hungria. Hoje a espiritualidade já nos deu a informação de que o espírito que animou estas 2 almas é o mesmo. Santa Isabel da Hungria ou Santa Isabel de Aragão ou de Portugal, como queiramos. A Santa Isabel da Hungria também se lhe aponta um fenómeno semelhante, o fenómeno do milagre das rosas. E há 3 personagens medievais que comungam desta lenda do milagre das rosas. Santa Cacilda, Santa Isabel da Hungria e Santa Isabel de Portugal. Santa Cacilda, a menos conhecida, nasceu em Toledo, em Espanha, no ano de 1050. Era filho do rei mouro de Toledo, que odiava completamente qualquer coisa relacionada com o cristianismo. Secretamente, ela, filha deste rei, completamente avesso aos cristãos, visitava os prisioneiros cristãos, alimentava-os e cuidava quando eles estavam doentes. Levava rosas no colo e, ao chegar à prisão, as rosas se transformavam em pães com os quais ela alimentava os cristãos presos. O túmulo dela está na cidade de Burgos, um túmulo muito bonito. Claro que esta sua atividade acabou por enfurecer terrivelmente o seu pai, que inclusivamente ordena a sua prisão e a mandou torturar para que ela renegasse a fé que entretanto tinha abraçado do cristianismo. Mas ela conseguiu escapar miraculosamente. Refugiou-se como uma ermita perto de Barbiesca, em Burgos, e com muita alegria ali ela quis ser batizada. Mas voltando ao nosso casal real, eles casaram em fevereiro 11 de 1281 por procuração. Isabel de Aragão tinha 11 anos. Chegou a Portugal entrando por Bragança, depois de uma longuíssima viagem, praticamente desde as cercanias de Barcelona até Bragança. Claro que naquela época não se viajava como hoje. Teria apanhado um avião e em 2 horas estava cá. Mas foi difícil, porque foram muitos meses. E encontrou-se com o seu marido em Trancoso, 1 ano e 4 meses depois. Dom Dinis, em 1282, vai publicar um documento doando à sua recém-esposa Trancoso e vai escrever-lhe com um sabor de poeta trovador. Pela primeira vista,
que tivemos vossa, de tão maravilhado por aquilo que viu na primeira vez, lhe oferece a cidade de Trancoso. Seguiram viagem agora já juntos. Passaram pela Guarda, Viseu e chegam aqui à nossa cidade de Coimbra, no dia 15 de outubro de 1282. Vamos ver o perfil desta alma tão generosa. Obras sociais que ela fundou para recém-nascidos. Obras sociais para a juventude necessitada. Obras sociais para a regeneração de mulheres perdidas, entre aspas. Lar de idosos. Dotes a raparigas pobres. Educação dos filhos dos cavaleiros sem fortuna. Funda aqui em Coimbra um hospital dedicado precisamente à sua tia-avó, Santa Isabel da Hungria. O mesmo dizer que dedicado a si mesma. Já sabemos que é o mesmo espírito. Em Santarém funda o Hospital de Santa Maria dos Inocentes, o Hospital de Alenquer. E convence o rei a subvencionar um outro hospital em Évora para leprosos. Ela usou sempre de uma piedade ao próximo extraordinária. O seu lema era amor a Deus e ao próximo. Legenda que deu aso a uma vila aqui perto da nossa Coimbra, a Vila de Ancião. Quando a rainha passava nesta localidade, havia um pobre que estava na beira do caminho, já idoso, a quem ela sempre dava esmola. Ora, ele era idoso, ancião. A rainha dá esmola ao ancião e aquele local, a partir daí, começou-se a chamar ancião. É uma esposa amantíssima e dedicada. Vencia a humilhação do adultério do marido. Com o marido teve 2 filhos. O marido fora do casamento teve 9. Tinha um coração pacífico, compreensão infinita, como demonstram os factos seguintes. Por exemplo, ela conta a lenda que dá o nome a 2 freguesias de Lisboa. 2 freguesias limítrofes de Lisboa. Por exemplo, Lumiar. Dom Dinis, nas suas excursões noturnas, ia visitar lá as damas que ela entendia, e ela, preocupada pelo regresso em horas tardias da noite, manda que os criados se postassem ao longo do caminho, entre a casa que ela sabia que ele ia e o palácio, mandou colocar os criados com archotes. O rei, quando veio, viu aquilo e perguntou-lhe: o que estáis aqui fazendo? Vim-vos a Lumiar. E ficou a freguesia do Lumiar. Outro facto também para outra freguesia, Odivelas. Também ele tentava escondido sair e ela disse-lhe: não faças isso, e de vê-las. E ficou Odivelas. Era uma mãe extremosa para os seus 2 filhos naturais, mas também para os filhos do marido, os filhos ilegítimos. E procedia de igual modo com as mães deles. Dom Dinis, antes de falecer, nomeou a testamenteira dos seus filhos ilegítimos. Na política e na diplomacia, não só nacional, como peninsular, como até na diplomacia papal, ela tinha imensa influência. Por nascimento, o Reino de Aragão. Por casamento, o Reino de Portugal. Pela sua filha Constança, que casou com Fernando IV de Castela, o Reino de Castela. E agora mantinha cordiais relações com a Santa Sé, que ela conseguiu
que Dom Dinis aceitasse subjugar-se ao papado. Ela mesmo só aceita vir para Portugal, casar com Dom Dinis, quando ele firmasse a paz com o seu meio-irmão Afonso. Caso contrário, ela não viria. E na década de 1320, o filho Dom Afonso levanta-se em armas contra o seu pai, Dom Dinis, e está prestes a dar-se a grande batalha de Alvalade em 1325, porque Dom Dinis estava enciumado aliás, Dom Afonso o filho natural estava enciumado com o pai, Dom Dinis, porque ele dava preferência a um filho legítimo, Afonso Sanches, que ele gerara com Dona Aldonça Rodrigues Telha. Mas mais tarde ainda, ela faz um derradeiro esforço de pacificação. Ela vai ao encontro do seu filho, que havia declarado guerra ao reino de Castela, seu primo, conseguindo uma vez mais garantir a paz. Chico Xavier disse-nos que ela ganhou o título de embaixadora da paz concedido por Jesus. Não é somente um reconhecimento do mundo, é um reconhecimento do próprio Jesus. Na morte, este casal ficou separado. Dom Dinis está num túmulo escondido em Odivelas, no convento de Odivelas. Sua esposa está no convento de Santa Clara, como todos sabemos. O túmulo de Dom Dinis encontra-se numa pequenina capela, no lado esquerdo do altar-mor. Está completamente arredado do centro da igreja. No arquivo secreto do Vaticano existe correspondência entre a Sé Apostólica e o Reino Português, onde estão várias cartas entre os anos de 1316 e 1319, onde o Papa pede que o casal real restitua a imagem de união e harmonia. Mas a Rainha Santa acabaria mesmo por escolher ficar longe do monarca na sua última morada, como já dissemos. Em relação a Dom Dinis, também a espiritualidade trouxe-nos farta informação, para nós percebermos como é a nossa marcha evolutiva através das reencarnações. Então, como estudiosos da doutrina espírita, importa-nos saber quem foi Dom Dinis antes da convivência com a Rainha Santa Isabel. E nós temos no livro de Emmanuel, 50 anos depois, a referência no século I a um escravo, Lécio Monácio. Foi reencarnação do espírito de Dom Dinis. Mais tarde, agora século XV, 1493, nasce aqui em Vizela, próximo de Viseu, João Maldonado, mais conhecido por Ramalho. Vive no Brasil com uma índia, Potira. Esta índia vai se imortalizar pelo nome de Bartira. Era filho de um cacique, Tibiriçá. Mas João Maldonado, quando ela se converte ao catolicismo, dá-lhe o nome católico de Isabel. Sem dúvida, reminiscências do passado inconsciente. João Maldonado colabora com os jesuítas Manuel da Nóbrega, que sabemos que é a reencarnação do espírito Emmanuel, e também com um outro jesuíta, o padre Anchieta. Juntos fundam a cidade que é hoje uma metrópole gigantesca, a cidade de São Paulo. Mas Dom Dinis ainda volta a renascer aqui em Portugal. Agora há Águas Santas, perto do Porto, 1839. Tem o nome de António Gonçalves da Silva, filho de pais muito pobres. Emigra para o Brasil com 11 anos. Fixa residência em Campinas. Trabalha na agricultura. Muda-se para São Paulo, quando esta tinha apenas 30.000 habitantes.
hoje tem milhões de habitantes. Torna-se Ardina, jornaleiro, vende jornais, e perde o nome de batismo, sendo apelidado com o nome de um passarito, Batuíra, que é um passarito que nunca está quieto. E ele, como jornaleiro, também tinha que andar sempre deslocando-se, levando jornais, e ganhou esse nome de Batuíra. Dedica-se às artes e cria um capital elevado, fruto do seu trabalho. Transforma a sua casa num hospital, um abrigo e um refúgio, inclusivamente para escravos fugidos. Funda centros espíritas. Edita o jornal Verdade e Luz, que ainda hoje circula. Nas terras de sua propriedade, cria um lar, que também ainda hoje perdura. Mas voltando ao nosso nobre anjo da paz, o que mais tem admirado os seus estudiosos é a sua cultura, verdadeiramente fora do vulgar no princípio do século XIV, sobretudo para uma mulher. Ela tinha conhecimentos de línguas e música. Há um texto em português arcaico que diz assim: assim era entenduda e costumada em rezar que se os seus clérigos erravam em sá presença, em ler ou em o canto, ela os corrigia e emendava. E ela lia muito bem em latim e linguagem. Foi profundamente conhecedora de engenharia e arquitetura. Vigiava as obras e orientava-as. Sempre que necessário, corrigia os mestres, ensinando-os. Era ela que traçava os riscos daquilo que queria construir. E, novamente em português arcaico, e fez juntar pedreiros e carpinteiros, e começou por eles a fazer lavrar, trabalhar, em aquele mosteiro, a igreja que começara. Isto é em relação ao mosteiro de Santa Clara a Velha. Foi ela que mandou fazer para si a sua própria sepultura. E começou a fazer lavrar perto do mosteiro, para a sua morada e dos seus, nobres casas, para ir mais a miúdo ver o mosteiro e ver as donas, as freiras. E vivendo com El Rei, fez fazer esta rainha nobres moradas, a El Rei e outros nobres, e mandava fazer em as vilas que ela havia, nas vilas que eram sua pertença, ela construía. Criou um estilo próprio, o estilo isabelino. Tinha conhecimentos de medicina e enfermagem. Tratava os feridos e doentes. Não seria, com certeza, estranho o caso de ela contactar muito com os médicos da Casa Real, e o seu espírito inteligente absorvia os ensinos que eles lhe davam. Foi protetora de intelectuais a quem conseguia graças do próprio Vaticano, sendo um documento do Vaticano afirmar da nossa querida filha em Jesus Cristo, ilustre Rainha de Portugal e do Algarve. Isto se encontra em Bulas de Avinhão. É padroeira desde 1779 da Academia de Ciências. São vários os milagres que lhe são atribuídos, que nós os espíritas sabemos, não são milagres, são fenómenos, mas são vários. Desde fazer parar uma hemorragia com uma clara de ovo, desde outras curas, inclusivamente numa das suas rumagens a Santiago de Compostela, perto de Águeda, a uma mãe que vende a carruagem real passar, levanta o seu filho cego e pede à Rainha Santa que o abençoe e cure
e a criança ficou a ver. Também uma outra mulher, que é apresentada à rainha com um pé completamente gangrenado. Ela, aproveitando uma ausência daquelas que a ajudavam na tarefa, ela beija o pé gangrenado sem nenhuma repulsa e a gangrena sarou e curou. Como ela não se podia consagrar, já viúva, a uma freira, como freira Clarissa, ela torna-se uma terciária franciscana. Fez peregrinação 2 vezes a Santiago de Compostela e lá ela depositou a sua coroa de rainha. Portanto, temos-la como Rainha Romeira. Hoje, no Museu Machado de Castro, há várias peças que foram pertença dela. O seu cajado de Romeira, e ela, nessas longas romagens, adotou uma orientação: meditação, jejum e oração. Também no Museu Machado de Castro está uma joia pessoal dela, um valiosíssimo colar de pedras preciosas e ouro. Também um relicário da Virgem com o menino ao colo. Um relicário do Santo Lanho com um magnífico coral vermelho. E uma cópia da sua própria coroa de Rainha Santa. Desencarna em 4 de julho de 1336, com 65 anos de idade. Data que ontem prefez 687 anos. É trasladada para Coimbra, porque o episódio da morte ocorre em Estremoz. As inúmeras pessoas que acompanhavam o préstito fúnebre foram tomadas de um verdadeiro espanto, porque ao 3º dia da viagem do Alentejo para Coimbra, julho, calor, e o abanar constante do caixão, notaram que o ataúde onde vinha o seu corpo principiava a abrir algumas fendas, escorrendo por entre eles um líquido que todos supuseram ser proveniente da decomposição do cadáver. Mas foi um feliz engano. Esse líquido, longe de exalar qualquer cheiro desagradável, antes era ameno e consolador, espalhando no espaço um tal aroma que aqueles que a princípio se sentiam inquietos e desconfiados logo se aproximaram do caixão, louvando o Senhor por esta manifestação da sua omnipotência. Da lendária beleza da Senhora das Rosas, nada se pode comprovar, por falta de provas contemporâneas. Mas uma coisa nós sabemos: o professor Dr. António Garcia Ribeiro Vasconcelos, teólogo, esteve presente a 3 aberturas do túmulo e observou a sua múmia. E ele descreve o que viu. Estatura superior ao normal, pois tinha 1,76 m de altura. Era robusta, cheia, formosa de rosto, cabelos louros enquanto nova, os quais depois se tornaram castanhos e não chegaram a embranquecer com a idade, pois ao morrer ainda não tinha cães. Esta é a notícia verdadeira e certa que existe. O túmulo, ao longo dos últimos 300 anos, foi aberto 21 vezes. A primeira em março de 1612 e na 12ª abertura, quando foi trasladado o túmulo do coro do coro de cima do extinto convento de Santa Clara para a tribuna do altar-mor, onde hoje se encontra, teve a presença do rei Dom João V e os seus irmãos.
em 29 de novembro de 1860. E a 21ª, em 28 de março de 1912. E foi devido a um boato que se espalhou de que o túmulo havia sido violado. Diante dessa suspeição, foram convocados altas individualidades para fazer a abertura. E comprovou-se a falsidade do boato. Os selos de lacre, não só no caixão, como na própria caixa que tinha as chaves do sarcófago, estavam intactos. Dom Dinis escreveu-lhe um poema, já que ele também é conhecido como o Rei Trovador, muito interessante. É realmente uma demonstração da estima que ele tinha por ela, percebendo a sua valia. Ele diz: pois que Deus vos fez, Senhora, fazer do bom sempre o melhor, e dele ser tão sabedora, em verdade vos direi, érades boa para rei. E pois sabedes entender, sempre o melhor e bem escolher, verdade vos quer dizer, Senhora, que sirvo e servirei, pois a Deus assim o quis fazer, érades boa para rei. Pois sois de Deus obra sem par, no bem sentir, no bem falar, nem outro igual se pode achar. Meu bem, Senhora, vos direi, se Deus quisesse assim mandar, érades boa para rei. Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que tinha uma ligação muito próxima com a Rainha Santa, como vimos no início, sabemos que ela hoje mantém uma posição espiritual extraordinária, fruto do seu merecimento. Esta querida mentora desta casa é alguém referida no livro Nosso Lar. A ministra veneranda. A ministra do Ministério da Regeneração. Foi ela que desenhou os salões verdes projetados para a colónia Nosso Lar. Ela é a entidade com o maior número de horas de serviço na colónia Nosso Lar. Está em trabalho contínuo há mais de 200 anos. E nós que pensávamos que quando morrêssemos e ficássemos só espíritos, que íamos para a reforma, para a aposentadoria, e estamos vendo que é quando nós trabalharemos ainda mais, com muito mais empenho e muito mais interesse. Com exceção do governador de Nosso Lar, ela é a única entidade que já viu Jesus nas esferas superiores. No livro Nosso Lar vêm alguns comentários desta ministra veneranda. Existe muita semelhança entre o mundo material e o espiritual. O pensamento é a força criadora. A criação mental é quase tudo no mundo dos espíritos. Somos ainda espíritos inexperientes perante a lei de Deus. Recebemos notícias das leis de Deus sem nos submetermos a elas. Temos usado o pensamento para criações mentais destrutivas e prejudiciais a nós mesmos. O pensamento é força viva em toda a parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos no grande lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu, ou se faz génios diabólicos a caminho do inferno. Então que esta querida mentora nos continue
a abençoar, que nos continue a orientar, a dirigir, a fim de que nós possamos cada vez mais e melhor sermos os tarefeiros do Mestre querido que elegemos para o nosso coração, Jesus. Que não nos falta força, a vontade, de tentarmos fazer o que nos seja possível, porque ainda pouquinho que façamos, se for o máximo que podemos, é o máximo. Foi-vos solicitado no início a colaboração no cabaz alimentar. Só posso dar meio quilo de arroz. É o que eu posso, é o que eu dou. Ninguém exige mais do que aquilo que a gente pode. Seria um erro. Nem mesmo Jesus nos pede isso. Mas o que pudermos, façamos. Será bom para nós, em primeiro lugar. Pela vossa atenção. Muito obrigado.